Olá, este é o programa Lipaz e hoje nós estamos aqui no Iguatemi, na primeira feira de vinhos e espumantes. Vamos ter mais de 11 vinícolas nacionais, 14 internacionais, mostrando um produto que aumenta em média 50% o consumo durante o inverno. Obviamente, tem sugestões de como consumir esse produto com gastronomia, então nós temos uma feira de gastronomia aqui. Vem com a gente e a gente vai apresentar esse universo para vocês, porque afinal é inverno na Serra Gaúcha e inverno pede um bom vinho, uma boa comida. A gente está aqui com o Júlio César Kunz, que apresentou agora tendências do vinho. O Júlio César é sommelier e está aqui na primeira feira de vinhos e espumantes do Iguatemi, falando do nosso principal produto da Serra Gaúcha, o nosso principal produto da feira aqui. Júlio, obrigado pela tua participação conosco, né? Vamos de pronto assim, qual é a tendência do vinho? O que hoje as pessoas procuram? Como é que tu colocaste isso? A tendência principal das pessoas hoje parece ser a procura por vinhos leves e complexos. Depois da toda a tendência de vinhos do Novo Mundo, que aqui no Brasil se traduziu pelos vinhos chilenos, né? Sim. Vinhos frutados, com muita madeira, bastante alcoólicos. Então a gente vê uma diminuição do álcool e uma tendência na busca de vinhos mais complexos, com aromas mais florais, especiarias, com uso de madeira um pouco menor, né? Tem até uma volta ao velho mundo, mas de uma maneira mais delicada. Tu acha que é em função do aprendizado e esse frescor, vamos dizer, que está se pedindo nos vinhos, porque o amadeirado sempre é um vinho mais fechado, um vinho mais, vamos dizer assim, só para o inverno, para comidas um pouco mais forte. As pessoas aprenderam, é isso? Eu acho que quando a gente começa a consumir mais, a gente quer consumir mais por vez. Um vinho bastante alcoólico, bastante amadeirado, bastante frutado é muito bom no primeiro gole, mas ele enjoa mais fácil. Então um vinho mais leve, mais complexo, nos dá prazer por mais tempo. A gente vai ficar mais tempo brincando com a taça, descobrindo novos aromas, daí a complexidade. E ao mesmo tempo tem que ser leve, porque a gente quer beber um pouquinho mais também, 2, 3 taças, né? É verdade. Esse mês eu provei e foi uma bela surpresa, porque normalmente nós não consideramos eles ainda como uma opção tão primeira na prateleira. Os frisantes, como é que eles estão acontecendo? Porque eles viraram também uma certa tendência para o verão, né? Pois é, foi uma aposta de algumas vinícolas há um bom tempo atrás, os vinhos frisantes, mas eu acho que os espumantes parecem que tomaram esse lugar. Né? Sim, com certeza. Para todas as ocasiões, né? Então são vinhos mais divertidos, mais tranquilos, e a gente consegue tirar essa parte de que espumante é só no fim do ano, só nas grandes festas, e a gente consegue beber no fim de tarde, numa ocasião mais descontraída, que é o lugar onde os frisantes estariam. Mas parece que os espumantes se encaixaram melhor aí. Mais do que os frisantes, né? Na realidade, a nossa região aqui para espumante hoje é considerada uma das melhores do mundo. Falando da nossa região, como tu vê os nossos vinhos? Como tu tá vendo essa evolução, essa safra que está chegando? Os vinhos brasileiros estão cada vez melhores, isso é claro. Não só os espumantes, que são o grande destaque, mas eu gostaria de destacar especialmente os vinhos tintos, porque tem muito preconceito com o vinho tinto brasileiro, quando na verdade nós temos vinhos tintos extremamente complexos, vinhos que têm um estilo da região de Bordeaux, na França, que é uma das melhores regiões do mundo, e às vezes são mal compreendidos, porque são vinhos muitas vezes que precisam de um pouco mais de estudo, de uma harmonização para serem entendidos, mas não é por serem ruins. Os vinhos brasileiros sofreram muito preconceito pela falta de estudo, às vezes, né? Às vezes a gente, na busca de um vinho mais fácil, acabou deixando o vinho brasileiro mais complexo de lado.
É verdade. Dá para dar como exemplo essa volta de algumas uvas tradicionais que no início foram um sucesso e agora estão voltando, tipo o Cabernet Franc, porque até na avaliação nacional de vinhos nós tivemos Cabernet Franc, né, sendo muito bem avaliada em uma das 16 mostras, né? O Cabernet Franc é uma variedade que funciona super bem, aqui, tanto aqui na Serra como na campanha. Dá um vinho complexo e leve. Então, me parece que realmente é uma das vedetes aí. Mas a gente vê o ressurgimento de algumas variedades, tipo Peverella, que eu comentei na minha palestra, que era uma variedade que antigamente se produzia muito, dá um vinho sensacional, um vinho branco, né? Muito complexo, fresco. Temos variedades nas tintas também. Eu gostaria de falar da Barbera, que era uma variedade que tinha muito, hoje tem um pouquinho. É um vinho de estrutura média, tem tudo a ver com o nosso clima, inclusive para consumir, né? E por aí vai, né? Acho que precisa, talvez as vinícolas devessem experimentar mais, né? Tentar mais variedades novas e descobrir quais são os vinhos que os nossos diferentes terroirs podem nos dar. Exatamente, era a minha próxima pergunta. Nós vamos ter terroirs que vão se fixar nessa área do vinho tinto e a gente vai quebrar esse paradigma que a gente não faz vinho tinto de boa qualidade? Eu espero que sim. Já temos vinhos de boa qualidade, vai de as pessoas descobrirem esses vinhos e valorizarem. Mas eu acredito que sim, já temos boas regiões aqui na Serra, com bons vinhos, que especialmente Merlot, Cabernet Franc, que me parece que destaca bem. Na campanha temos Taná, Campos de Cima, com Pinot Noir, sensacional. Não é em qualquer lugar do mundo que dá Pinot Noir bom, e nós temos aqui Pinot Noir excepcional brasileiro. Em Santa Catarina, talvez as vinícolas devessem investir em Riesling. Sim, porque a altitude de montanha... Mas o Sauvignon Blanc tem demonstrado bons resultados. Syrah, no Espírito Santo, poxa... clima seco, né? Então, o Brasil está cheio de terroirs a serem descobertos, é só brincar um pouco mais com as variedades. Perfeito. Júlio, eu sei que tu tens um site, né? Trabalha nessa área de gastronomia. Qual que é o site? asboascoisasdavida.com.br. É um portal de gastronomia. Nós falamos bastante de bebidas em geral, de gastronomia, e estamos focando cada vez mais no vinho, com cursos e tudo mais, para ajudar as pessoas a entenderem melhor esse mundo fantástico, mas ao mesmo tempo complexo. É verdade. Pois é, então a gente continua aqui no Iguatemi, nessa primeira feira de vinhos e espumantes, falando das boas coisas da vida, que é o vinho, que é a gastronomia, enfim, que é juntar amigos à volta de uma mesa e poder degustar uma das grandes maravilhas que o Brasil produz, que é o nosso vinho, que é o nosso espumante. Aqui no Iguatemi, na primeira feira de vinhos e espumantes. Nós vamos para um breve intervalo e em seguida retornamos aqui na rede CNT do Rio Grande do Sul. A gente está aqui com a Thaís Fabro Madeira, que é sommelier, também cerimonialista, que hoje apresentou um workshop Com Que Taça Eu Vou. E esse realmente, que para quem adora vinho, passa a ser uma dúvida quando tu começa a comprar vários exemplares e vários vinhos e começa a olhar os seus copos, as suas taças. E agora, onde eu sirvo, como eu sirvo, quando eu recebo alguém, qual taça eu devo usar? E a Thaís veio falar um pouquinho no workshop aqui e vai contar um pouquinho dessa história para os nossos telespectadores.
telespectadores. Thaís, obrigado por estar aqui com a gente. De cara, assim, ó, com que taça que eu vou? É realmente a grande dúvida na hora de comprar ou de usar, né? Isso, na verdade, vivo muito isso na organização dos eventos, né? As pessoas, quando vêm ao meu encontro, têm aquela preocupação, sentam numa mesa, né? E não sabem, ai meu Deus, e aquele tanto de copo, né? O que eu faço, por onde eu começo? Na verdade, a ideia foi trazer aqui descomplicar esse assunto e mostrar o porquê de cada taça. Como é que a gente classificaria isso? Cada vinho é feito por um tipo de uva, né? Sim. E nesse caso, teria sua taça específica, né? Mas em termos de variedade de castas de uva, hoje a gente tem mais de 10 mil. Né? É complicado ter 10 mil copos, né? Exatamente. Eu até trouxe como exemplo, tem uma empresa austríaca que ela já desenvolveu, enfim, tem um design de 400 taças, né? Então, hoje é o que o maior se conhece, mas realmente não é isso que a gente quer apresentar, né? É simplificar a maneira de se tomar vinho, né? E hoje a gente apresenta e sugere, são 4 tipos de taça, né? Isso, Então, primeiro é uma taça de vinho branco, né? É uma taça menor, que se a gente visualizar esse conjunto de taças, logo a gente vai perceber qual é que é a de vinho branco, né? Ela é justamente a taça menor porque o vinho branco, ele é servido numa temperatura mais baixa. Então, no momento que a gente serve esse vinho em temperatura mais baixa, em menor quantidade, ele mantém essa temperatura, né? Então, ele não tem a chance dele se aquecer. E como o vinho branco é servido nessa temperatura baixa, justamente para realçar o sabor do vinho, né? Então, por isso, esse corpo menor, para manter essa temperatura sempre baixa. Dentro dos vinhos tintos, então, a gente tem 2 classificações, né? Essas classificações surgiram na França, em 2 regiões, em Bordeaux para o Cabernet Sauvignon e na Borgonha para o Pinot Noir. Qual é a diferença de um e outro? Na taça Bordeaux, que é então específica para vinhos do tipo Cabernet Sauvignon, ou similares a ele, que tem o mesmo paladar, vamos dizer assim, que são os vinhos um pouco mais estruturados, que tem um tanino um pouco mais acentuado, né? Então essa taça tem um bojo um pouco mais larguinho na parte de baixo, um corpo mais alto, é um corpo maior, e na sua boca, enfim, é um pouco mais estreito para justamente sentir melhor o aroma, né? Uma coisa importante de se dizer dessas taças de vinho tinto, elas são grandes, elas são sim maiores, mas não é para ser servida, não é para se encher a taça, né? O formato dela é para melhorar a característica do vinho. A performance do vinho, né? Então a sugestão é sempre servir 1/3 de vinho, né? Para ter espaço suficiente ali para quando a gente for fazer a dança do vinho, vamos dizer assim, né? Ele entrar em contato com o oxigênio e ele liberar assim os aromas, os melhores aromas, e tu vai ter um produto melhor de ser consumido. A diferença da taça Borgonha, então, é que é uma taça mais arredondada, num formato balão, porque o vinho Pinot é um vinho um pouco mais concentrado, com um tanino um pouco mais suave, porém, então, aquele formato balão, ele tem uma área maior, então ele consegue oxigenar um pouquinho mais, e daí ele abre os aromas, né? Então, mais ou menos é isso, essas 2 classificações para a taça de vinho tinto. E depois a taça de espumante, né? Que hoje é a mais conhecida, que eu tenho certeza que todo mundo consegue identificar facilmente, né? Numa mesa, a taça de espumante. E também ela foi desenvolvida porque tem um objetivo ali, né? Eu digo que o espumante é um vinho nervoso. É verdade. Né? É verdade. Porque ele tem as borbulhas, né? Em termos técnicos, a perlage é uma característica da espumante, a perlage, né? E essa taça alongada e fininha e comprida vai garantir e vai manter a permanência dessa perlage. Então, esses 4 tipos básicos, vamos dizer, é o que a gente pode indicar e garantir e com certeza ter um melhor aproveitamento do produto. Perfeito, olha só. Conseguimos resumir muito bem, parabéns, Thaís. O copo, ele é
o instrumento que leva da garrafa para a boca, né? Ele não tem que interferir na qualidade do vinho. Ele tem que sim potencializar o vinho e a gente para melhor apreciar. Tenho certeza que vocês aí em casa ficaram com água na boca. Então tá aí as dicas da Thaís para que você possa ter um jantar, uma mesa posta com tranquilidade, com as melhores taças para cada vinho, para que você, como seus convidados, possam desfrutar de uma bela noite ou de um belo almoço com a taça correta e com o vinho nosso de cada dia, como a gente diz. Encontro aqui na feira um grande amigo meu, João Ferreira, sommelier da Petelonco, que veio dar uma olhada, estava corinhando, eu fiquei olhando ele, onde é que ele vai, o que ele está vendo. E é isso que faz um sommelier, é isso que faz um profissional do quilate dele, que tem uma responsabilidade enorme, como a Petelonco. Olhar, ver o que está acontecendo, descobrir coisas novas. João, essas iniciativas aqui devem te deixar muito feliz, né? Sim. A gente fica muito feliz basicamente por dois motivos, né? Um dos motivos é ver um público tendo contato com uma marca de vinho, mas sobretudo com os vinhos, né? Isso é algo assim extremamente importante, né? Sobretudo o vinho, que na maioria dos países ele é alimento. No nosso país ele ainda não é alimento. Nós estamos nos preparando para ter esse produto como um alimento, né? Então as pessoas tendo contato com esse alimento, com esse produto que deverá ser um alimento nos próximos anos, é muito importante. E segundo, é ver os jovens, eu passei ali agora e vi quantos jovens e mulheres participando. Isso significa renovação, isso significa um contato sublime dessa bebida sublime com pessoas com a cabeça aberta para novas informações e, sobretudo, para a magia que o vinho provoca na gente. Não é por acaso que temos dois deuses do vinho, né? É verdade. O deus grego. É verdade, Deus grego e Deus romano. E o deus romano, né? Do vinho e tal. Porque o vinho tem esse poder de magia, né? E a terceira coisa que eu acho importante é ver profissionais como a tua empresa, né? Uma empresa, o teu trabalho, acreditando nesse trabalho, que ele é gigante, mas em termos de faturamento do PIB brasileiro, ele é pequeno ainda. Mas a perspectiva, a importância do vinho para o Brasil e para desenvolver uma cultura, ele é extremamente importante. Ele anda junto com a cultura, com o amadurecimento das pessoas. Então isso me deixa, sem dúvida nenhuma, muito feliz de passar aqui e ver essa maravilha e pessoas fomentando isso como a tua empresa e o teu trabalho. Isso me deixa profundamente feliz, sem dúvida nenhuma. As pessoas não buscam comprar um produto. Nós estamos cheios de produtos nos supermercados, vendas através da internet, ou seja, que é muito mais rápido do que nós poderíamos ser como ser humano. As redes de distribuição são muito rápidas, quase como a internet. Então não é isso que faz a gente vender mais vinho, que faz a gente ter mais apaixonados, como tu usou o termo de paixão e tal. É relacionamento. As pessoas até esquecem o smartphone quando estão conversando sobre vinho e bebendo vinho. Ele tem esse poder. Então, nós estamos vivendo praticamente um resgate de relacionamentos, que é tomando vinho. Então, quando eu olho assim um jovem com seu smartphone, certamente louco para atender, mas desligadinho, e tomando vinho, como eu vi ali com vocês quando eu passei ali, isso é incrível. Isso é uma revolução. É uma revolução de relacionamento dentro do ambiente digital. Ou seja, o smartphone está ali, mas ele está esperando. Ou seja, aquele momento está sendo mais prazeroso, por incrível que pareça, do que teclar ali o smartphone. Isso, para mim, só o vinho pode fazer isso. Ele tem esse poder de fazer isso. Essa reunião do vinho e da gastronomia, como tem aqui, tem um poder realmente grande. E identificar isso como o João identificou, de que a nova geração está olhando, quer saber, quer ter novas experiências, quer entender, é gratificante para todo mundo. Porque, afinal, o vinho no Brasil é uma das nossas grandes indústrias que ainda não despontou, que ainda está engatinhando, ainda é um nenê. Nós temos muito a crescer e o Brasil tem muito a fazer com vinhos
que a cada dia se descobre novos, com uvas que a cada dia se descobre de novo, e por aí. Esse é um universo que vale a pena a gente estar próximo e estar sempre mostrando, como essa aqui, essa primeira feira de vinhos e espumantes do Iguatemi. A gente está aqui na primeira feira de vinhos e espumantes do Iguatemi, que é uma organização e uma promoção da IO Boutique. A gente está com o Jamur Bettoni, que é o responsável por essa organização e por esse pontapé inicial. Trouxe 11 vinícolas brasileiras, 14 estrangeiras, para mostrar um produto, o vinho. E obviamente vinho não existe hoje sem gastronomia, nunca existiu na realidade, mas sem gastronomia. Então a gente está juntando as duas coisas melhores da vida, né? As duas melhores coisas da vida, com certeza. O projeto da IO Boutique com o Iguatemi e a Ibravin, importante a gente dizer, né? Ele nasceu em função de uma demanda do próprio Shopping Iguatemi, aqui em Caxias, aliada à comemoração do Dia do Vinho, né? Que comemoramos justamente no primeiro domingo de junho todos os anos. Então as programações do Dia do Vinho, elas começaram por um dia e agora elas estão se estendendo por 15 dias e vão virando o mês do vinho. Então a nossa ideia foi justamente isso, por termos a loja, a IO Boutique, como uma loja de vinhos, no primeiro momento posicionada muito mais com o mercado de importados, né? Mas por termos essa loja, de trazermos para o público de Caxias e para o público do Shopping Iguatemi uma feira que nós pudéssemos aproximarmos os produtores nacionais, né? Alguns grandes, outros menores, que não têm tanta entrada no mercado, né? E não apenas com o intuito da venda do produto ou de ofertas Sim. que elas já são corriqueiras para as feiras, né? Mas também de trazer a cultura da enogastronomia e da enocultura, né, para o consumidor e para as pessoas que frequentam o Shopping Iguatemi. Então, isso nós fizemos através dos workshops que nós apresentamos, bem diferentes de uma feira, quando você vai, que você tem um enólogo, geralmente da feira, nós tivemos, mas tem um enólogo da vinícola falando sobre aquele produto específico. E o que a gente propôs foram pessoas, sommeliers também, as mulheres, né, falando sobre o produto vinho, falando com que taça é bacana de você tomar o vinho, por que se toma em determinada taça, provocando os aromas e sensações para um público leigo que muitas vezes por que eu tenho que sentir o aroma da taça, por que eu tenho que sentir o aroma, o paladar do vinho, né? Trouxemos o Júlio, que é da ABS, né? A Ibravin está nos apoiando fortemente com o apoio das vinícolas nacionais, né? E o shopping, que não teria, eu acho, um lugar melhor para nós iniciarmos esse projeto, que o Shopping Iguatemi, que é um shopping regional, né? Que atinge todos os públicos. O que tu notaste, porque a gente falou em público leigo, o que tu notaste das pessoas passando, qual é o interesse delas? Todo mundo tem interesse em aprender a tomar vinho e como tomar, mas o que tu notaste de diferencial aí? Olha, eu acho que as pessoas, elas estão muito em busca das experiências, né? E eu acho que o que a gente pôde perceber foi justamente isso, assim, o público um pouco retraído, com medo muitas vezes de chegar próximo, eu acho que ele teve a oportunidade de quebrar isso. E eu acho que as pessoas que nos deram também esse feedback. A gente teve, por exemplo, pessoas que já são do meio do vinho, que já tomam vinho, mas que com os workshops, por exemplo, e a aproximação de outras vinícolas, elas perceberam outras coisas. Então elas, que legal, eu não pensava que isso fosse assim, né? Ou eu nunca vivenciei
esse tipo de experiência. Então acho que a experiência no todo e a cultura, mais uma vez falando, foi o que mais me chamou a atenção. Pegando pela ponta da gastronomia, né? Tu que tens aí o Boutique, tem o Maiô, falando de experiência também, como as pessoas estão buscando isso, querem saber o que cozinhar ou quando estão no restaurante, o que pedir, porque vinho, o melhor vinho do mundo é o vinho que tu gosta, né? E como tu acha. Mas as pessoas estão buscando isso quando vão nos teus empreendimentos, querem entender, querem perceber por que fica melhor, ou pega a sugestão. Sim. Desde que nós iniciamos o projeto O Maiô e tal, a evolução disso ela é bem interessante. As pessoas elas procuram. No início nós vendíamos o restaurante O Maiô, é um restaurante de sushi, de culinária asiática, para o telespectador que talvez não conheça, né? Mas as pessoas aqui em Caxias elas tinham o costume de ir num restaurante japonês e tomar vinho Cabernet, né? Um tinto Cabernet. Que a gente, né, a gente não combina, não vale e tal, mas é como tu falaste, o melhor vinho é aquele que eu gosto mais. Mas a gente foi percebendo com o tempo a evolução disso. Então as pessoas passaram a perceber mais o vinho, a ler mais. Eu acho que o fenômeno de agora na televisão, de programas de culinária e tal, ele é bastante responsável por isso também. As pessoas começam a ter mais percepção, elas estão mais próximas a isso. Então, elas já sabem, elas já identificam melhor. E, principalmente, eu acho que a questão da experiência de uma nova geração que surge, ela exige muito isso. Eu acho que não dá mais para simplesmente a gente vender comida, ou simplesmente a gente vender vinho, ou simplesmente abrir a porta de um restaurante e dizer entra aí, come, tchau, vai embora, né? O conceito mudou muito, né? A gente percebe isso no varejo, os restaurantes mudaram também, as pessoas querem coisas menos complicadas, né? E eu acho que aos poucos elas próprias estão descomplicando, né? Elas permitem, de repente, que tu apresente novas experiências para ela, porque antes não permitia. Sim, com certeza. Aqui a nossa região é uma região que sempre pede muito, ainda é o mais vendido, mas sempre pede muito chileno, argentino, os vinhos, né? Mas a gente percebe aos poucos que sim, o cliente está aceitando tomar um europeu, tomar um Chianti, tomar um italiano, e eles estão mudando as uvas e querem beber uvas diferentes, de regiões diferentes, e estão participando bastante disso. Então, sim, as pessoas estão abertas a isso. E vocês estão proporcionando uma quebra de paradigma, que era a questão do Cabernet Sauvignon tradicional, carne vermelha, vinho tinto, carne branca, vinho branco, nem sempre funciona assim. Tu sabe que quando além do Maiô, eu tenho a Yo Wines, que é um projeto dos nossos vinhos que nós iniciamos em 2010. E a ideia de 2010 era para nós, as pessoas aqui tomavam muito moscatel, e nós queríamos tentar diminuir isso dentro do nosso próprio restaurante. Então começamos com o projeto da Yo Wines, onde nós lançamos uma Brut Rosé na época, que é muito delicada, muito diferente das Brutes daquele momento, que eram realmente brutes, né? Brutas, né? Eram brutas, eram amargas, eram pesadas, né? E nós lançamos isso naquela época e foi muito interessante, porque as pessoas começaram a perceber dentro do restaurante que elas podiam harmonizar, elas não precisavam tomar um Cabernet, elas podiam sair do moscatel, né, que não era tão bom assim. Não é que não seja bom, não é bom para mim, né, mas que existia algo melhor para se permitir experimentar. Então eu acho que a gente é até case nisso dessa mudança de comportamento, das pessoas mudarem e deixarem a gente fazer, levá-las, guiá-las para uma experiência. Perfeito.
Então tá aí, ó, olha só, mudando o conceito, o Jamur que está nessa cena gastronômica e agora vinícola, né? É importante esses conceitos que ele está trazendo para a gente e para quem está nos assistindo também, poder fazer isso nos restaurantes do Jamur, nos restaurantes, enfim, onde frequentam, se permitir a experiência, se permitir viver. Um gancho que tu falou é importante, eu não vou lá para comer, eu vou lá para ter uma experiência, eu vou lá para ter uma experiência agradável, para que eu saia de lá com um aprendizado e se tornar um evento que eu ia ter lá. Porque para comer você pode comer em casa, você pode comer um sanduíche, né? Você mesmo faz. Para participar de uma experiência dessa, vá ao seu restaurante, experimente novos vinhos. Puxa a brasa para o nosso assado, experimente os vinhos brasileiros, tem muito bom vinho. Nós vamos continuar por aqui mostrando essa bela iniciativa do Iô Boutique, do Ibravin e do Iguatemi, que provavelmente o ano que vem vai ser muito mais estendido. Vamos lá? Ano que vem não. Opa, novidades, vamos dar em primeira mão aí. Primeira mão para os teus telespectadores. Em outubro estaremos voltando aqui para o Shopping Iguatemi, aí focando o verão e focando os espumantes. Outubro nós vamos estar aqui de novo, porque a gente vai querer saber o que vem de novo. A safra promete, foi uma bela safra e a gente quer saber o que resultou dessa colheita aí. Programa Olipaz, a gente veio aqui mostrar para vocês um pouquinho do que acontece no vinho no Brasil, na Serra Gaúcha, mas principalmente na Serra Gaúcha. A gente está aqui no Iguatemi, mostrou a feira, mostrou essas condições excepcionais que as vinícolas estão tendo de apresentar um excelente vinho. Vinho brasileiro é nosso, ele precisa ser consumido por nós precisamos prestigiar, porque afinal os outros países prestigiam seu vinho. Vem para cá, vamos aproveitar essa excelente safra, vamos experimentar os vinhos, vamos ter experiências diferentes. Obrigado pela sua audiência e fique conosco aqui na Rede CNT Rio Grande do Sul.